Capítulo 26. Técnica milagrosa. Quando Shifen voltou à festa, o Elite Ninja Rabbit tinha apenas um terço do seu HP restante. Todos haviam coordenado corretamente. Cola afundou sozinho na frente, enquanto os outros causaram danos vigorosos. No entanto, para controlar o agro, Blocker não causou danos loucamente. Em vez disso, ele usou o Evil Eye para prender o Ninja Rabbit, dando a Cola algum espaço para respirar. O desempenho de Cola também foi muito bom. Ele constantemente tanqueia o monstro, e ele também tinha um bom controle sobre agro. Cola não estava no nível de iniciante, mas ainda havia um longo caminho pela frente antes de se tornar um especialista. Cola, nem sempre tente bloquear com seu escudo. Não é necessário bloquear um ataque como os outros jogos de realidade virtual. Você também pode desviar para evitar um ataque. Dessa forma, você pode reduzir o estresse no curador. Para todos os outros, concentre seus ataques no alvo. Não ataque apenas aleatoriamente. Aponte seus ataques para as garras do coelho selvagem ou outros pontos fracos. Dessa forma, você pode reduzir muito o fardo no MT. Shifen não foi diretamente para ajudar Cola, mas, em vez disso, ele ensinou a todos como lutar contra monstros. Se todos lutassem enquanto consideravam o domínio de Deus um jogo tradicional, os resultados seriam desastrosos. Isso ocorreu porque a cura dada geralmente estava longe de ser capaz de acompanhar o dano recebido. Algumas partes trariam um curandeiro extra. No entanto, isso resultaria no dano insuficiente. O resultado ainda foi uma festa. Os jogadores se acostumaram lentamente ao estilo de combate no domínio de Deus vários meses após o início do jogo. Os jogadores então não seriam mais tão fofos e simples como eram agora. Shifen queria cultivar todos para construir uma base para o seu futuro workshop. Então, naturalmente, ele precisava deixar essas pessoas aprenderem os estilos de combate do domínio de Deus antes. Todo mundo achava que Shifen também era um noob. Então eles tinham uma leve insatisfação dentro de seus corações. O especialista não disse nada, então porque um noob como ele estava dando comandos. No entanto, as palavras de Shifen faziam sentido, e ainda assim conscientemente fizeram o que Shifen disse. Cola também começou a mudar seu estilo de batalha. Ele não estava mais usando seu escudo para bloquear os ataques rigidamente. Em vez disso, ele recuou um passo quando o coelho selvagem lançou seu ataque, aproveitando a chance para evitá-lo. Embora Cola ainda precisasse usar seu escudo para bloquear a maior parte do tempo, ainda havia reduzido bastante o fardo do curandeiro. Tal mudança permitiu matar o coelho noturno ainda mais fácil. Os poucos noobs do nível 1 também ficaram um pouco surpresos. Houve alguma mudança em suas opiniões em relação a Shifen. Shifen não era tão insuportável quanto eles imaginavam que ele fosse. Shifen apenas sorriu para esta situação. Ele não se importava com os pensamentos deles. Shifen só sentiu que Cola era muito boa depois de ver sua performance. Embora Cola fosse um especialista de primeira linha 10 anos depois, ele ainda estava longe desse ponto. Se fosse um MT experiente, eles não recuariam, mas optariam por se esquivar do ataque sem sequer se mover. Essa decisão foi porque se o MT se movesse, o monstro também se moveria. Essa situação causaria problemas para os revendedores de danos de longo alcance, o que resultaria na perda de muitos danos. No entanto, essa técnica exigia muita experiência em batalha e um corpo com reações hábeis. Cola ainda precisava de muito treinamento. O Elite Ninja Rabbit caiu dentro de um momento. Ele lançou um livro de habilidades para Berserkers. Will and Slash também caiu 3 copers. Todos não puderam deixar de se surpreender com a taxa de queda do Elmod. Um livro de habilidades caiu logo depois que eles mataram um monstro de elite. Se eles matassem mais de 10 monstros de elite, eles não seriam capazes de obter mais de 10 livros de habilidades. Deve-se saber que os livros de habilidades eram extremamente raros, e mesmo uma habilidade comum poderia ser vendida por um prata. Shifen naturalmente sabia de seus pensamentos. No entanto, nem mesmo o modo inferno teve essa alta taxa de queda. Foi apenas 3 a 4 vezes a do Armod. Depois, Shifen passou o Will and Slash para Stupefatalonel Snow. Então ele passou uma armadura de placas de bronze nível 1 para Cola. O Ninja Ranger derrubou a armadura. Com esses itens, a força do grupo aumentou um pouco. A boca de Cola não pôde fechar depois de receber a armadura de placas defensivas. Ele rapidamente agradeceu Shifen por isso. Com esta armadura de placas de bronze, a defesa de Cola não aumentou apenas 14 pontos, mas seu HP também se tornou 350 pontos. Além de Shifen e Black, todo mundo na cena estava cheio de inveja. Bronze Equipment foi a identificação de um especialista. Fora da dungeon, era impossível obter um equipamento de bronze, mesmo que você implorasse por ele. E este equipamento foi obtido por Shifen, sozinho. No entanto,
Shi Feng deu a cola sem hesitação. A opinião de todos em relação a Shi Feng mudou bastante. Eles achavam que um líder do partido não era nada mal. Shi Feng era diferente dos outros líderes do partido que se priorizavam quando o equipamento caía. Quanto ao equipamento de bronze, esqueça de entregá-lo a um membro temporário do grupo. Eles definitivamente guardariam para si. Depois, todos seguiram Shi Feng enquanto avançavam. Embora a floresta escura e sombria fosse assustadora, todo mundo não estava mais tão nervoso quanto antes de começar uma luta estimulante. De vez em quando, um ou dois coelhos da Elite Ninja patrulhantes apareciam na frente deles, e eles também respondiam rapidamente. Quando havia dois coelhos da noite, Cola acertava um deles, enquanto Shi Feng e Lonely Snow corriam e matavam o outro. Quanto aos jogadores à distância, eles priorizariam atacar o coelho da noite na frente de Shi Feng. Os 700 HP do coelho noturno desapareceriam rapidamente sob o feroz bombardeio. Depois, a festa apoiou Cola e terminou o outro Ninja Rabbit. Em instantes, dois coelhos da noite não existiam mais. Com esse processo, um livro de habilidades, Restore, destinado aos curandeiros também caiu. A habilidade teve um tempo de lançamento de 2 segundos. Quando aprendida por Oracles, a habilidade pode restaurar instantaneamente 37 PV. Era muito melhor do que a oração da vida. Não tinha o mesmo cooldown que o Leaf Prayer, então os dois poderiam ser usados em coordenação para negar completamente os danos causados pelos Elite Ninja Rabbits. Drosselot agradeceu continuamente Shi Feng e os outros membros do partido por deixá-lo aprender o livro de habilidades. Restaurar era uma habilidade extremamente importante para conquistar dungeons. Se fosse vendido ao ar livre, poderia custar pelo menos 2 ou 3 moedas de prata. Não se importe, os livros de habilidades devem ser usados. Vamos continuar. Shi Feng sorriu ao responder. Além dos livros de habilidades de ataque Away, os livros de habilidades de classe curandeira eram os mais caros e raros. No entanto, a Floresta da Morte era um calabouço destinado a permitir que os jogadores construíssem seus alicerces no domínio de Deus. No modo inferno, a taxa de queda das habilidades básicas de cura era muito alta. Na vida anterior de Shi Feng, ele obteve 4 livros de habilidades de cura logo após entrar no modo inferno da Floresta Mortal uma vez. Não foi considerado valioso. Depois de mais de uma hora, a festa de Shi Feng chegou a uma pastagem plana. Eles finalmente conheceram o primeiro chefe do calabouço. Willy, chefe de patente, nível 3, HP 6000. Willy era um coelho nocivo da noite. Sua altura era do tamanho de 2 pessoas e garras afiadas de aço decoravam suas patas. Essas garras adoravam criar um banquete de sangue fresco, e os que eram pegos por ele eram rasgados em pedaços, transformados em um rio de sangue. Não se sabia quantos jogadores haviam sofrido uma morte horrível sob essas garras. A uma curta distância de Willy, havia 7 coelhos da Elite Ninja em guarda. Esses 7 coelhos eram muito próximos um do outro. Enquanto um deles fosse atacado, os outros coelhos selvagens também se apressariam. Havia também uma grande possibilidade de atrair o chefe. Mesmo que fosse Shi Feng, ele não seria capaz de enfrentar 7 Ninja Rabbits, sem mencionar a inclusão de um chefe. No entanto, se eles não terminassem os 7 coelhos da noite, não havia como eles atacarem o chefe. Irmão Feng, o que devemos fazer agora? Este lugar tem muitos coelhos noturnos. O jogo não está nos dando nenhuma chance. Black estava muito ansioso. Embora o chefe estivesse na frente deles, o sistema lhes havia dado uma mão. Essa dificuldade foi muito grande. Não é à toa que foi uma masmorra do modo inferno. Era impossível passar sem força absoluta. A configuração do sistema também irritou a todos. Quem poderia afastar 7 coelhos da Elite Ninja? Mesmo um cavaleiro guardião nível 5 não seria capaz de fazê-lo. Vocês todos esperam por mim atrás daquela pedra. Cola, prepare-se para receber o monstro. Todo mundo não tem permissão para atacar sem o meu comando. Shi Feng apontou para uma grande pedra próxima. Shi Feng sabia naturalmente que havia 7 coelhos da Elite Ninja aqui. Todos cumpriram o comando de Shi Feng sem questionar. Todos os monstros que eles mataram no caminho para cá confiaram nos comandos de Shi Feng para o sucesso. Eles mataram muitos coelhos da noite, e todos haviam obtido 1 ou 2 peças de equipamento de bronze. Black ainda tinha 5 peças de equipamento de bronze. A força de seu partido ultrapassou definitivamente os outros partidos de elite. O crédito por tal conquista pertencia aos comandos de Shi Feng. Quanto a Shi Feng, ele correra para um local a 40 jardas dos 7 coelhos da noite. Ele se escondeu silenciosamente dentro dos arbustos, observando todos os movimentos dos coelhos da noite. Todos entenderam que Shi Feng estava tentando atrair monstros. No entanto,
Os 7 coelhos da noite estavam muito próximos um do outro. Xi-Feng era um espadachim. Ele não possuía nenhuma capacidade de ataque de longo alcance. Então como ele poderia atrair monstros? O tempo passou pouco a pouco. Todo mundo estava extremamente ansioso. Se o Xi-Feng falhasse acidentalmente, seria uma festa. No entanto, Xi-Feng estava calmo. Ele não se mexeu nem um centímetro enquanto observava os distantes coelhos da noite. Nesse momento, uma brisa fresca passou. Uma folha morta nas árvores foi enviada voando. Vendo a folha morta pairando em direção ao coelho noturno, Xi-Feng pegou uma pedrinha ao lado dele. Gentilmente, ele jogou a pedra por cima. A direção para a qual a pedra voou foi em direção ao coelho noturno mais próximo do chefe. Nós terminamos. Todos entenderam que tipo de resultado seria esse. Definitivamente, seria uma combinação de um chefe e 7 coelhos da noite correndo na direção deles, transformando-os em sacrifícios de sangue. No momento em que a pedra estava prestes a atingir o coelho da noite, a folha morta estava bloqueada entre a pedra e o coelho da noite. A pedra atingiu a folha morta, esmagando-a no coelho da noite. O coelho da noite virou-se abruptamente para olhar ao redor, descobrindo apenas uma folha. No entanto, como uma folha que bate nela é tão dolorosa. Posteriormente, o coelho noturno deixou sua unidade para observar os arredores. Olhou em volta sem rumo, sem saber o que estava tentando encontrar. Inconscientemente, ele se afastou mais de 20 metros de sua unidade e ainda estava se afastando cada vez mais. Que Deus! Lonely Snow não pôde deixar de exclamar. Seus olhos quase saltaram de suas órbitas. Todos os outros também assentiram. Que tipo de julgamento e objetivo precisos eram necessários para atingir a folha morta ou atingir o coelho da noite e, assim, confundir o ódio do coelho da noite, fazendo com que procurasse seu alvo cegamente. Mesmo chamá-lo como uma habilidade final não era excessivo. Xi-Feng era realmente um noob. Ele não poderia ser um deus dos jogos aqui para fazer deles um tolo, certo? Convocador, o resto é com você. Xi-Feng caminhou até o local da rocha. Ele olhou para o invocador, batendo palmas nos ombros da pessoa enquanto falava, sorrindo.